Atos capítulo 15. Eu gosto assim que a pastora Tramontina fica bem de frente para mim assim, ó. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Atos capítulo 15. Nesse capítulo tem várias coisas aqui que eu quero meditar. Ele é bem extenso e tem muitas coisas aqui poderosas, que fala justamente da livre escolha de fazermos, nós podemos fazer isso. E eu vi que a livre escolha está ligado ao crer, porque a fé é um propósito da palavra. Mas o crer está ligado ao livre-arbítrio. Amém? Muitas vezes nós estamos fazendo coisas porque você está habituado, está acostumado, mas é porque você crê. E nem percebe. Isso é crer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como nós podemos entender, porque eu via na palavra alguma coisa que dizia, acrescenta-nos, né? Aumenta-nos a fé. Mas eu não vi o propósito do aumento da fé, se não for aquilo de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé. E a palavra diz, acrescente na vossa fé o entendimento. Tem uma lista ali. Vai ser estudado isso durante os módulos que vão ser feitos aqui a partir de julho. Manda acrescentar. Mas acrescentar aonde? Em cima do firme propósito. Então não é algo que eu vou sentir, mas é algo que eu vou praticar. O que eu vou sentir é o crer ou não, mas ele está ligado ao livre-arbítrio. Se a pessoa vai lá e faz algo, é porque ela crê. Amém? Você nem percebe que está fazendo aquilo porque crê. E crer é um negócio poderoso. Porque Deus disse que vai honrar a fé. Mas a fé, ela é ativada pelo crer. Então, quando veio no coração dos jovens, do líder de jovens, falou, olha, nasceu no meu coração um projeto, tal. Ótimo, amém? Põe em prática. E creia nele. E vá até o fim. E aí surge. Aí acontece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você vê a coisa acontecer. Louvado seja o Senhor por isso. Às vezes eu vejo muitos casais que querem filhos. Não gostariam de ter filhos, apóstolo. Amém, glória a Deus por isso. O que vocês estão fazendo? Nós estamos orando. Meu irmão, não adianta só orar. Tem que chegar junto. Amém? Vai lá, que aí acontece. Amém? Põe em ação. Então a fé começa a crescer. Por que ela começa a crescer? Porque você começa a ver respostas. Respostas que Deus está te dando. E aí você quer mais. E aí você quer mais. E aí você quer mais. Isso é aumentar a fé. Não fica só num propósito. Porque às vezes a gente conquista um propósito, né? Tem pessoas que você vai contar uma... Conta a tua experiência. Minha experiência é tremenda, apóstolo. Tremenda, é. Em 1848, o que aconteceu ontem na tua vida? Sabe, ontem nós tivemos experiências maravilhosas naquele culto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente às vezes está tão acostumado a fazer as coisas, irmãos, tão habituado a fazer, que você nem percebe. Tem muita gente, por exemplo, que vai lá na gaveta, lá pegar meia, e de repente vem lá com uma meia de uma cor, outra meia de outra cor. Falando nisso, deixa eu ver a minha aqui. Não, está as duas iguais. Porque está tão acostumado, e coloca e pronto.
Tem tanta gente já tão acostumado, né, vai calçar o sapato, já enfia o pé direito. Por que você não começa pelo esquerdo? Não, não sei, não sei. Tem gente que não pode ver um sapato virado que... De onde você trouxe isso, meu irmão? É um hábito, sabe, está tão habituado com aquilo, está tão habituado, é só olhar para o teu colchão, meu irmão. Você vai ver que ele já tem teu formato. Significa que há muitos anos, você não troca o colchão. Meu irmão, quando Dom Pedro foi te visitar, já dormiu ali. Travesseiro, quando troca a fronha, já está amarelo. Aquilo é ácaro, zácaro, bácaro de geração. Muda um pouco. Muda. Amém? Muda um pouco, até na igreja. Senta em outro lugar. Muda. Vai para outro ambiente. Você vai ver como você vai se sentir. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, Pedro? O Pedro foi pregar na igreja, na última igreja, né? Que depois dali nós tivemos que pegar o ônibus para vir embora. Mas a igreja lá não bate palma. Então, você já está tão habituado com a palma, que a palma faz parte do louvor. Ela não é vírgula entre um cântico e o outro. E que quando terminava os cânticos, parece que ficava vazio, né? Eu falei, meu Deus, como a gente está habituado. Isso é vício. Isso é vício. Vício é pecado. Você é viciado. Você pode não ser viciado em crack, mas você é viciado num monte de coisa. E aí vira o quê? Tradicional. É tradição de família, é tradição disso. Não, né? Não é assim? Não, nós reunimos a família no dia tal. Mas por quê? É tradição. Porque sempre a gente se reuniu. Mas por que não muda? O que te impede de mudar? O que te impede de usar o livre-arbítrio? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coisa poderosa, né? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Atos 15. Diz assim, como é que está o título na sua Bíblia aí? No meu está a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Amém? Às vezes a gente quer né, fazer tantas coisas, tal. Você não sabe se aquela pessoa está salva ou não está. Sabe qual é o melhor meio? É você ser salvo, ir até o céu e descobrir que ela foi salva. Mas não foi o que Deus falou para Moisés? Você quer um sinal? Vai lá e tira o povo. Agora, vai lá e tira o povo, ainda Deus fala para ele, tem mais, vou endurecer o coração do faraó. Mas Deus só está me mandando voltar lá, e ainda vai endurecer o coração do homem. Meu Deus, não dá para facilitar eu chegar lá e fazer um negócio e ver rapidinho. Deus disse, não. Eu preciso tratar aquele povo. Eu preciso tratar você, se você vai ficar persistindo, se você vai ficar insistindo, né, até no seu projeto, até no final. E outra, eu tenho 10 pragas, eu preciso gastar isso aí. Amém? Deus é tremendo, né? Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. E eles diziam, se não vos circundardes, segundo o costume de Moisés, você não pode ser salvo.
Quem decide quem vai ser salvo ou não é Deus. Ele é juiz. Temos algumas coisas para fazer? Sim. Mas não quer dizer que toda aquela parafernália que a gente vai fazer vai salvar alguém. Porque eu já vi muita gente batizado, né, feito um monte de coisa e depois se desvia com uma facilidade tremenda. Então, o que ele cumpriu? Só rituais. Cadê o coração? Cadê o coração? Meu irmão, quando você está com o coração na obra, quando você está com o coração em algo, você não reclama, você não faz, você não falta, você está ali, você é presente. Mas quando, se der, deu, se não der, não deu. Então, amém? Mas quando você está com o coração naquilo, irmãos, muda tudo. Por isso que a palavra diz assim, nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Aonde estiver teu coração, estará seu sucesso. Aonde ele está? Amém? Onde está? Às vezes eu converso com alguns casais que vão lá marcar casamento. Quem mais fala é a noiva, o noivo só diz, bem. Não é bem? É bem. É sim. Vamos fazer assim, 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 apóstolo. Oh, amém. O que você acha, meu irmão? É assim, é. Deus poderoso. Ele não está vivendo aquilo, ele não está sonhando que ele vai ter alguém, que ele, né, vai fazer. O negócio dele é outro. Ele está pensando em outra coisa. Só que o dia que ele acordar, debaixo do mesmo teto, ele é o responsável agora, meu irmão. Ele vai falar, aí é que ele vai falar, meu Deus. Não fala, não participa, não abre a boca. Amém? Você é um homem de Deus, Deus tem um projeto tremendo sobre a tua vida, para falar, para orar, para decretar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, estavam ensinando lá, segundo o costume de Moisés. E ele disse, não, você não vai poder ser salvo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. Lindo, né? Quem falou que homens de Deus não bate boca? Claro que bate. Amém? E ainda não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. É aqui que eu pego, é nesse texto, irmão, que às vezes eu pego dois irmãos, está meio um com o outro, eu mando eles fazer uma obra. Os dois juntos, se vira. Vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter uma semana para ficar junto. Amém? Uma semana. Uma semana. Ou vocês aprendem a andar junto, a se virar junto, ou então vocês vão se ferrar. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda. Eu pego tudo aqui. Eu pego cada exemplo legal aqui. Então eles estavam batendo boca. Ah, vocês estão batendo boca? Então é vocês dois mesmo. É vocês que vão fazer a obra. Vocês vão lá. Se vira. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Livre-arbítrio, irmãos. Oh, glória a Deus. Aí pegaram os dois lá, mandaram junto. Vai vocês dois juntos. Olha, pronto. Vocês vão lá, vão fazer uma obra linda lá. E foram enviados até certo ponto, acompanhados pela igreja. Aqui eu vejo outra coisa. A igreja nunca vai até o fim mesmo, né? É só até metade do caminho. O resto fala, vai. Atravessaram as províncias, tal, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos.
Tendo chegado a Jerusalém, foram recebidos por quem? Pela igreja. A igreja está em todo momento, irmãos. A igreja, você vai ver que está em toda a história, em todos os momentos, é a igreja. Pelos apóstolos, pelos presbíteros, né? Relataram tudo o que Deus fizera com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Aí é que entra as denominações. Por isso que chama-se denominação, porque ela determina algo, denomina algo. E todo mundo tem que fazer. Onde o Espírito Santo vai dirigir isso? E havendo crido, dizendo, é necessário a circuncisão, e determinamos-lhes que observasse a lei de Moisés. Que coisa tremenda, né? Estamos pregando lá na igreja, e havia assim, umas cadeiras, e muitas pessoas sentadas ali. Deve ser os cargos, né? Os presbíteros, diáconos, querubins, afins, todos de gravata. O pastor Pedro acabou de pregar, fechou a Bíblia, falou, ó, paz do Senhor, vocês vão, né? Eles, todo mundo arrancou já, eles estavam doidos para arrancar a gravata. Então por que põe? Eu gosto de pôr. Sempre fui trabalhar de gravata. Me arrumava para o serviço. Não vou me arrumar para Deus? Isso é uma questão minha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vi a hora de acabar para arrancar a gravata. Então por que você pôs? Tinha um que o nó estava aqui embaixo. Estava escondido, o nó estava aqui. Falei, ele nem percebeu. Só tinha o laço aqui enforcando, o nó estava embaixo do colarinho. Então para que pôr? Para que fazer algo que você não está com o coração naquilo? Para quê? Para quê? Você não está com o coração naquilo. Você não ama aquela obra, você não ama aquelas coisas. Então, o que você está fazendo? Só para pregar? Só para estar ali? As pessoas estão deixando essa nação. Ela que precisa tanto de nós. Então você não ama essa nação. Ah, mas aqui apóstolo não tem oportunidade. Mas que oportunidade? Que é melhor oportunidade do que ir pregar? O resto Deus põe na tua mão. Porque Ele mesmo disse, eu coloco os demais coisas, eu acrescento na tua vida. Eu acrescento, mas eu preciso crer nisso. Amém? E aí, então resolveram fazer uma reunião. Reunião dos apóstolos, dos presbíteros em Jerusalém. Se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Irmão, olha que perda de tempo, saber se precisar ser circuncidado ou não. Havendo grande debate, Pedro, agora aqui está a tomada de decisão, olha. Pedro podia ficar sentado e falar, se matem aí, né? Fica quietinho, amém? E havendo grande debate, Pedro, Pedro toma a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus, ele é invocado, hein? Como é que está ali? Disse-lhe, irmãos, bem sabeis, também está lá, olha lá, que já há muito tempo Deus diga assim, diga para o teu irmão, tem um me lá, não é me, é me.
Que cara peitudo. Amém? Me escolheu. Dentre vós. Uau! Já tinha uma contenda ali. Pedro levanta e fala: irmãos, há muito Deus me escolheu dentre vós. Já pensou isso? Havendo eles, ora, Deus, ele disse, por intermédio de ouvir os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Não se faz nada sem o Espírito Santo, meu irmão. Como também a nós nos concedeu. Por que Pedro falou isso, irmãos? Porque ele teve uma experiência tremenda com Deus. Ele está na casa de um camarada, vai um outro lá procurar ele e diz assim: viemos te procurar, Pedro. Por quê? Você tem que ir lá na casa do comandante lá. Não, mas eu não posso ir lá. São gentios. Não dá para ir. Não é meu povo. Deus diz para ele: Pedro, vai. Primeiro Deus mostra para ele uma visão. Pedro não se convenceu. Amém? Depois Deus fala para ele: vai, porque o que eu quero fazer é uma obra linda. Não convencido disso, ainda ele chama uma testemunha. Vamos lá comigo. E aí ele entra e começa a falar. E começa a falar. E começa a dizer. E o Espírito Santo vem e batiza todo mundo. O que Pedro estava esperando? O que todo congregacional espera. Depois de pregar, eu vou fazer um apelo. Quem quer Jesus? Eu sou conhecido como o pastor que não faz apelo. Meu irmão, se a palavra não te convenceu, apelo menos ainda. Quando ele mandar orar, tudo bem. Amém? Aí ele queria levar a palavra, falar. Vocês entenderam? Tudo certo? Muito bem, então agora vamos procurar água, vocês vão ser batizados. O Espírito Santo nem terminou, ele não deixou nem ele terminar de falar. Já batizou todo mundo com o Espírito Santo. Ele teve ali uma experiência. Ele falou: meu Deus, o que é isso? Vem aqui falar, eles já estão orando em línguas. E nós tivemos que ficar esperando lá, orando, jejuando, esperando. Esses aqui já receberam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meu irmão, quando o Senhor vier sobre o teu coração, você tem algo para fazer, faça. Porque os mais antigos vão te pegar no pé. Mas se é de Deus, querendo Deus, vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, glória, esse texto aqui é tremendo, irmão. Eu aprendo tanto aqui para mandar os irmãos para as obras, que é uma coisa linda. E diz: não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes a fé e o coração. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus? Por quê? Pondo sobre eles uma cerviz dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor,
como também aqueles que o foram. Aqui está dizendo que Jesus me salvou o quê? Pela graça, pelo sangue, pelo nome. O resto. Amém? Adoramos mais a cruz do que aquele que foi pendurado nele. Mas como, apóstolo? É o símbolo da igreja? Que símbolo da igreja? O símbolo da igreja é o sangue do Cordeiro. E o maligno não te toca. Não diz a cruz está sobre você, o maligno não te toca. Senão no cemitério o que mais teria? Amém. É o sangue do Cordeiro. Pagou um preço pela minha vida e pela tua vida, meu irmão. Para você não ter vergonha de adorá-lo, cantar, louvar, se expressar diante de Deus da sua maneira. Mas com o coração aberto diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer homens e mulheres assim, que ouve o Espírito, vai lá e faz. Já pensou Jesus, aquela hora que o cego diz, mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Cego desde a de nascença. Jesus pega, né? Gentilmente pregando, né? Puxou da sua saliva, juntou com o barro. Meu irmão, como é que você arruma saliva num lugar quente? Se não fizer... Se não der uma puxadinha. Agora imagina a igreja olhando para Jesus. Esqueceram o cego. Esqueceram o milagre. Começaram a ver o que ele ia fazer. Ele pega o barro e... Talvez a gente possa dizer, mas que é isso? Que nojeira. Sabe o que ele está fazendo? Reconstruindo os olhos para aquele cego. Porque eu e você fomos feitos do quê? Do pó. Do pó. Com o quê? Com algo que veio de dentro de Deus, a palavra, e ele pôs algo de dentro dele. Você está entendendo, meu irmão? Por isso que a palavra diz assim, quando algo sair do teu coração, o que está saindo de lá de dentro, meu irmão? Será feito. Por que ele não curou o outro cego assim? Ele só gritou no meio da multidão, eu quero ver, porque aquele ficou cego depois. Poderia enxergar com o quê? Com a palavra, porque a palavra ia produzir fé nele. Ele disse, veja, mas esse aqui... Ele teve que pôr. Perguntou, está vendo? Você está vendo? Eu vejo homens... Como o quê? Como? Como? Então Jesus já está enxergando. Por quê? Porque ele disse, vocês serão árvores. Vocês serão a minha plantação. Ele falou, já está enxergando. Pode se lavar. Aí ele vai se lavar. Ele não saiu cego da presença do Senhor. Ele já saiu olhando homens no Espírito como árvores. Por isso que ele disse, eu e você vamos dar fruto. Eu e você vamos dar fruto. Você vai dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Poderoso isso, irmãos. Oh, glória a Deus. E diz mais aqui. Então toda a multidão silenciou-se. Passando a ouvir agora Barnabé e Paulo, os dois estavam batendo boca. Agora estavam contando quantos sinais, isso é que é poderoso.
Você pega dois que estavam discutindo. Para ver, vocês dois mesmo. Deus tem uma obra para vocês. Ide. Vai. Você pensa que está mandando embora. Não. Vai. Porque Deus vai fazer uma obra através de vocês. Mas como, apóstolo? Aqueles dois estavam brigando. Como Deus vai fazer? Você vai ver. Você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, como os dois, Paulo e Barnabé, contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago dizendo, irmãos, atente para as minhas palavras. Essa reunião estava boa, hein? E expôs Simões como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre deles um povo para o seu nome. Que coisa poderosa. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Que tabernáculo é esse? Do adorador. O adorador não mede esforços, irmão. O adorador empurra o ônibus. Como ontem. Não queria pegar? Vai pegar. Põe a mão nele aí. Pegou no tranco. Não, ele pegou na imposição das mãos, porque foi tanta mão que pôs ali. Amém? Talvez quando você vê alguém empurrando um carro, não está pegando no tranco. Não, está pegando na unção, você pôs a mão. Por que você não vê tudo espiritualmente? Amém? Talvez você olhe para a tua família, para os teus filhos, tá, né? Alguns podem estar dando problema. Você olhe para ele e fala assim, meu Deus, esse homem vai ser um pregador da palavra tremenda. Mas como, apóstolo? Como ele vai ser? O cara está nas drogas, não obedece isso, não obedece. Ele vai ser, você vai ver. Deus vai pegar ele, ali na viradinha da esquina. Vai ser poderoso, esse homem vai pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. A multidão ali toda, né? Conferindo as palavras. Aleluia. Conferem com isso as palavras dos profetas. Eu vou restaurar para que os demais homens busquem o Senhor. Deus está restaurando o altar de adoração. O altar de adoração. Onde era o altar de adoração de Davi? No meio do nada. No meio do campo. Não tinha adereços. Não tinha nada. Tinha um homem que adorava a Deus. Tinha um homem que enfrentava o urso ou o leão, mas não saía contando para os outros, olha, eu matei isso, matei aquilo. Não. Simplesmente ele iria lá, fazia o que tinha que fazer e voltava a adorar. E adorava. E adorava. Eu fico pensando em Davi entrando naquela hora quando Saul já era orgulhoso, porque ele era um cara alto, saía no meio da multidão, cara, né, todo poderoso, como rei, atormentado por um espírito maligno. Se a pessoa já é baixa, atormentada por um espírito maligno, geralmente é um espírito anão, porque tem tudo na altura da pessoa, senão não dá certo. Ele que já era alto, então já era um espírito maior. Você imagina todo aquele homem lá atormentado. Chega Davi,
A Bíblia diz que ele era jovem, ruivo. Instrumentinho dele, debaixo do braço. Eu vim tocar para o rei. Cheirando a carneiro, porque aquilo não sai, irmãos. Aquilo é um cheiro forte que você precisa tomar muito banho para sair. Vestidinho lá, aquela roupa dele. Vim tocar. E quando ele começava a tocar, eu creio que talvez quando ele entrasse no palácio, ele olhava todas aquelas coisas. Que lindo, que bonito. Mas quando ele pegava aquele instrumento e começava a adorar o Senhor, ele esquecia de tudo. Ele entrava numa dimensão de adoração tremenda. E a presença de Deus vinha. E com a presença de Deus ali, não podia ter espírito maligno. O que te atormenta, meu irmão? O que te preocupa? Adore. 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 Adore ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Adore-o em tudo dai graça, em tudo dai graça. Enquanto você está adorando, você esqueceu seus problemas, você esqueceu suas coisas, tudo ficou para trás. Então a Bíblia diz que o rei tinha paz. O rei tinha paz. Sabe, irmãos, principalmente os que tocam e louvam. Na palavra de Deus eu tenho várias versões bíblicas, mas em todas elas eu nunca li. Se tiver na sua, por favor, me ajude. Que tivesse escrito: Saul foi até Davi e disse: parabéns, você tocou muito bem, você cantou bem, então você agradou homens, não a Deus. O dia que ninguém vier falar nada para você, então você agradou a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos para adorar a Deus, para cantar para Ele, para louvar para Ele, para pregar em nome dEle. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Ele diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. É por isso que na adoração, irmãos, ela é individual, ela é como a salvação, meu querido. Ouça-me bem isso. A adoração é como a salvação, ela é individual. Há pessoas dentro da sua família, talvez, que vai adorar, mas adorar, muito mais do que o outro. Não quer dizer que o outro não esteja adorando. Está. Mas não tem que fazer a mesma coisa. Deixa. Já vi muitos maridos dizer: minha esposa fica aí gritando, fica fazendo. Deixa ela adorar. Deixa o marido adorar. Amém? Numa das aulas de intercessão, numa dessas cidades aí, estava dando aula, um casal da frente assim, dando aula de intercessão, e às vezes havia momentos que eles davam risada. Eu falei: caramba, mas eu não estou contando a piada. Na hora que eu conto a piada, tudo bem, mas eu não estou contando a piada. E justo na hora da revelação, eles riam.
Mas era um riso de alívio. No intervalo eles vieram conversar comigo. Falaram, olha, desculpa, a gente ri, mas o senhor está respondendo todas as nossas questões. O marido disse, eu já estava a ponto de separar-se, porque eu não aguentava mais. Porque minha esposa, quando ora, ela chora, ela se derrete. E ela quer que eu faça a mesma coisa e eu não consigo. Então, eu estava orando a Deus para me fazer chorar. Falei, Deus, me faz chorar, senão eu vou ter que dividir meu lar. Me põe qualquer coisa, me põe pimenta nos olhos, me põe alguma coisa que eu grite como ela, porque senão eu não aguento. Adoração e salvação é individual. Pois quando a gente adora, a gente tem que falar para o irmão, dá licença, eu vou adorar. Amém? Eu vou adorar a Deus. E solte-se na presença do Senhor. Cada um tem seu jeito, sua forma de adorar. Não quer dizer que por causa daquele jeito lá não está adorando. Não, está adorando. É o jeito, deixa. Amém? Fecha os olhos. Deixa. Adoração espontânea. Tem hora que Deus talvez vai te levar a se prostrar no chão. Vai e se joga. Ah, mas os outros estão olhando. E daí? Você está fazendo para o Senhor. Se não tiver vontade de fazer nada, não faça nada. Mas adore. Essa é a verdadeira adoração do coração. Você está adorando, você está viajando com Deus. Aleluia, louvado seja. Amém. Diz que Deus está restaurando os verdadeiros adoradores. Esse é o altar de adoração de Davi. Tremendo adorador, sozinho. Eu fico imaginando ele sozinho naquelas montanhas, cantando para as ovelhas. Porque ele não podia fazer isso na casa dele, os irmãos eram contra. Então ele ia para as montanhas e adorava, e cantava, e salmodiava, a tal ponto que virou o livro de Salmos, não em todo ele, mas parte dele. São músicas que estão ali, é poesia que está ali. Quantas vezes ele não, de vez de louvar, ele tocava o instrumento dele e não cantava, ele era poeta. Ele declarava ao Senhor, Senhor, quão grandes coisas o Senhor tem feito, que maravilha. Ele olhando para aquele céu com estrelas e dizendo, que coisa maravilhosa. Será que é isso que você tem feito na tua casa? Senhor, que maravilha. Glórias ao teu nome pelos filhos que o Senhor me deu, pelo marido, pela esposa, por tudo, pelo neto. Senhor, eu te louvo por isso, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Talvez você olhe, seus filhos talvez possam estar passando algum problema, muitas vezes até de relacionamento, mas você pode olhar para eles e dizer, Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas na vida desse meu filho, dessa minha filha. Eles vão ser para o louvor da tua glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer coisas lindas, porque você crê. Você usou seu livre-arbítrio para crer. E você então agora começa a ver diferente. Sabe quantas vezes Davi, talvez socorrendo aquela ovelha, tirando da boca do leão ou do urso, talvez ela estava prestes a morrer, iria morrer nas mãos dele, aquela ovelha não daria mais lã, ele era responsável porque elas pertenciam ao pai dele, e talvez ele ia ali conversando, e nos Salmos a gente pode ver isso, ele falando com Deus, dizendo, Senhor, acode, vem com teu poder, Senhor, levanta,
Levanta esse abatido. Ele estava falando com a ovelha. E muitas vezes nós levamos isso para nós, porque nós estamos assim, abatidos, cheio de problemas. E ele estava dizendo: levanta, Senhor, toma nas tuas mãos. Eu arranquei da boca, Senhor, daquele que queria matar. Sabe, nós não conseguimos ver isso. Nós só conseguimos ver pessoas que nos agridem. Mas não conseguimos olhar para dizer, aquela pessoa foi tirada da mão do inimigo. Foi tirada da mão das trevas. Foi tirada das trevas. Foi colocada no caminho da luz. Mas só porque não pensa igual. Só porque não diz coisa igual. Eu não consigo ver coisas espirituais ali. Eu preciso então que Deus restaure o altar de adoração na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha quantas coisas nós podemos fazer com o livre-arbítrio. Mas quando existem coisas, e eu estou terminando, esse texto diz que, vamos pôr aqui a partir do verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a palavra. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, esse Judas não é o que traiu, é o outro, que eram também profetas. Como é bom reconhecer a pessoa com o seu chamado, com o seu dom. Eu não sei quantos puderam ouvir no domingo passado, quando os homens entraram na câmara, disseram: nós estamos recebendo aqui homens de Deus. Você já pensou que peso tem essa palavra? Que peso tem essa palavra? Eles eram também profetas. Consolar os irmãos, porque a profecia vem para consolo, não vem para resolver problemas. Vem para dizer que carro você vai ter. Vem para consolar. Vem para edificar. Vem para exortar. Consolar os irmãos com muitos conselhos. E os fortaleceram. Recebi um abraço ontem de um pastor. Fiquei conhecendo ele ontem. Ele disse: eu saio daqui hoje renovado. Como é bom receber uma palavra. Renovado. Irmãos, nós fizemos uma bagunça santa naquela igreja. Foi tremendo. Amém? Ele diz: eu saio daqui renovado. Vou levar essa unção para onde eu estou pastoreando. Conselhos. E os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer um pouco mais. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais nós temos passado, levando a palavra do Senhor, para ver como estão. O diabo nunca vai ficar contente quando duas pessoas estão dando frutos.
Barnabé queria também levar João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastou desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não era o momento ainda. Esse homem de Deus sabia disso. Mas eu quero chamar a atenção aqui, talvez, para muitos que não conhecem a história, Barnabé, ele era o líder. Ele era o líder dentro da congregação, da reunião. Ele poderia levar esse caso ali e discutirem mais um pouco sobre essa coisa. Não fez isso. Ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha a posição para isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele simplesmente deixou Deus operar. E houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. Sabe, muitas vezes, muitas coisas querem vir separar. Muitas vezes querem separar pais e filhos, marido e a esposa. Muitas coisas. Mas aquele que tem o livre-arbítrio pode dizer, não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Mas Deus pegou esta coisa, é o único, ouça-me, eu estou terminando, que pode pegar a maldição e transformar em bênção. Eu não sei como você está, o que você está passando. Ele pode pegar a maldição e transformar em bênção. Ele transforma a vida desse jovem. Mais tarde, o apóstolo Paulo diz para Barnabé, venha e me traga João Marcos, porque agora ele será útil. Não se sabe direito por que ele não foi. A história diz que ele não concordava que os gentios pudessem ter as coisas de Deus. Mas isso é história. Não está confirmado biblicamente. Apenas diz que ele não quis ir. Também não sabemos se Deus estava pondo a mão e dizendo, você não está pronto, fica. Mas separaram dois grandes homens de Deus. Quantas coisas acontecem que separam grandes homens de Deus e grandes amigos. E nós não nos apercebemos disso. Amém? Eu quero, nesse momento, deixar essa palavra com você. Esse segundo semestre haverá muitas oportunidades para muitos aqui. Deus vai fazer grandes coisas. E Deus vai trazer projetos no teu coração. Projetos de Deus. Não estou falando de projetos de trabalho, irmão. Projetos de trabalho você tem, vai lá, faz. O que você pôr a mão, se propuser, tendo fé, vai prosperar. Mas projetos de Deus. Projetos que vão nascer no seu coração. E vai ser um ventre aqui, como foi profetizado. E vai se espalhar por todo lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas poderosas para fazer nesse próximo tempo. Talvez você esteja perguntando, bom, mas por que o senhor está mudando? Eu não estou mudando nada, irmãos. Apenas estou seguindo uma direção. E trazer os cultos para de manhã. Dar as primeiras coisas ao Senhor.
dar a primícia do nosso dia que Ele nos deu para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dar algo que não me custe alguma coisa. Levantar-se pela manhã. Deixar o conforto. Talvez em dias muito frios que vamos ter para frente. Vamos ter dias muitos e muito frio mesmo. Mas nós vamos estar aquecidos em Deus, louvando a Deus. E depois você poder desfrutar o dia todo aquilo que Deus te fez no teu espírito durante a manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa usar o seu livre-arbítrio, não para dividir, mas para somar. Tudo o que eu entrego na mão do Senhor, toda soma, Ele multiplica. Ele multiplica. Talvez eu quero que você olhe para a sua vida, talvez para a sua família, você que tem, para os seus filhos, alguns já têm netos, outros até mais, e poder parar um pouco e pensar, eu nunca imaginei que talvez tivesse isso. Nunca imaginei que talvez pudesse acontecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca imaginei que pudesse ter filhos, que pudesse ter netos, que pudesse ter bisnetos. Olhar para isso e dizer, Senhor, glórias ao teu nome. Aleluia, Senhor. Eu não sei se você é marido ou esposa, ou pai ou mãe, já acordou à noite, foi até o quarto do seu filho, ou olhou para sua esposa, ou você, esposa, já olhou para o seu marido, e poder ver ali coisas espirituais tremendas. Não as lutas que você passa, não os problemas que você vive, porque eles já são reais, mas poder olhar e falar, Deus, que coisa poderosa. Sabe, aquela hora que eu estou dormindo, você está dormindo e nós estamos roncando, porque ali parecia uma serralheria naquela casa, irmãos. Era ronco para todo lado. Talvez quem passasse na rua ia pensar, deve ser uma criação de porcos, porque era um ronco para tudo quanto é lado. Nunca vi irmãos roncar. Isso é bom. Por quê? Porque mostra que você está dormindo profundo. Pior coisa que tem quando você está roncando gostoso, alguém vem e pá no teu baço. Pé. Para com isso. Vira para lá. Um dia, aquele ronco pode te fazer falta. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. E aí não adianta chorar. Porque você não curtiu cada coisa que Deus te deu. Sabe, naquele momento que nós estamos ali dormindo, o Espírito Santo está em nós, mas os anjos do Senhor estão ali, olhando para mim e para você. Você não sente, mas se você entrar no mundo espiritual e começar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que entra em jejum, não precisa ser um jejum tão longo, o pouco que entra, mas naquele momento você ora, você não vai fazer mais nada, você jejua e vai orar, adorar a Deus. Não vai pedir nada, você vai só adorar. Você vai começar a sentir que quando você dorme, os anjos vêm à noite,
olhar para você. Anjos com espadas, te guardando, guardando o seu quarto, guardando a sua casa, guardando os seus filhos, guardando o seu patrimônio que Deus permite você ter, guardando seus netos. E anjos olhando, aqueles anjos tremendos, olhando e dizendo: Ele é de Deus, Ele é uma propriedade do Altíssimo. Sabe, eu vou te falar uma coisa, nesses anos todos, a pastora Tramontina está com a gente tantos anos, vimos já tantas coisas no mundo espiritual, né, irmã? Poderíamos escrever uma história muito linda. Mas um determinado caso nos chamou a atenção. Aonde a pessoa pulava o muro do cemitério para pegar entranhas de defunto para poder fazer trabalhos. E as entidades mandavam comer aquilo. E foi interessante que esse homem era um homem. Ele disse: quando eu entrei uma certa noite no cemitério e fui arrombar um túmulo para pegar ali as entranhas, a entidade se apresentou a ele e disse: não mexa. Um defunto. Não mexa, porque este é dele. Porque este é dele. Eu estou vivo hoje, eu posso levantar minha mão para o meu Deus. Porque Ele está dizendo: este é meu, esta é minha, esta família é minha, esta casa é minha, este lugar é meu. Você tem um dono. Será que você pode receber isso? Teu livre-arbítrio movimenta o teu crer. Vamos estar em pé.